Olá, meus irmãos, minhas irmãs, minha querida Igreja Batista do Fonseca. Estou de volta, hoje é quarta-feira. Estamos reunidos mais uma vez para o nosso culto de oração, o culto que chamamos de culto de oração, esse culto do meio da semana, esse tempo tão importante, né? Esse recorte da nossa semana, do nosso dia, para um tempo de oração e celebração, de adoração ao nome de Jesus. Continuamos, né, na luta contra o Covid-19, obedecendo às medidas restritivas. O prédio da nossa igreja, o templo da igreja continua fechado para as reuniões presenciais, mas estou aqui na minha sala, você aí na sua casa. Estamos prontos, irmãos, para mais um tempo de adoração. Nada impede a igreja de adorar a Deus aqui no nosso país, isso é muito bom e por isso vamos fazê-lo agora de todo o coração. Meu desejo é realmente que o seu coração se una ao meu coração para estarmos atentos àquilo que está no coração de Deus para todos nós aqui nessa oportunidade. Vamos orar? Começando então este culto? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado. Mais uma quarta-feira chega em nossas vidas. Estamos reunidos em Teu nome. Estaremos cantando louvores, estaremos ouvindo a Tua palavra. Estaremos vivendo mais essa experiência contigo. Te peço que desde já o Senhor contemple cada coração. Hoje, comumente, separamos para falar com o Senhor sobre nossas necessidades, nossos pedidos, é um culto de oração. E te peço, Senhor, que nesta hora o Senhor contemple cada pessoa, cada necessidade, cada família, cada membro da nossa igreja, cada pessoa que está me ouvindo nessa hora, que certamente tem alguma aflição, algum pedido de oração. Meu Deus, contemple cada um deles. Abençoe essas pessoas, fale ao nosso coração nessa oportunidade, é o que eu te peço e te agradeço no doce nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, como sempre fazemos, esse é um tempo de louvor a Deus, não fique apenas assistindo, cante com a gente, tá joia? E daqui a pouco então eu retorno a sua atenção para um tempo de reflexão da palavra de Deus. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai.
Então, meus irmãos, quero te convidar a ter toda a sua atenção naquilo que Deus colocou no meu coração, para o seu coração, palavra de Deus, mensagem dessa ocasião, que tem tão somente o objetivo de edificar a sua vida, abençoar a sua vida, operar aquela obra do Espírito Santo que só Ele é capaz de fazer. Estamos numa série chamada Atitude e nesse tempo de pandemia temos enfatizado um subtema que é a atitude diante da tribulação, né? Atitude diante da tribulação. Tenho pregado sobre a armadura de Deus, é uma pequena série que está tratando em cada encontro um elemento da armadura de Deus sugerida, né, citada pelo apóstolo Paulo lá na sua carta escrita aos Efésios. Vamos ler o texto então? Efésios capítulo 6, de 13 a 18, que diz assim: Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Vamos orar mas só mais um pouquinho, feche seus olhos. Senhor, abençoe essa palavra, ela foi preparada para ministrar ao coração dos teus filhos e eu peço que o teu Espírito me use para isso e que o poder do teu Espírito realize todo o esclarecimento, toda a convicção, essa obra tão boa que teu Espírito promove na vida de todos aqueles que estão atentos à tua voz, atentos aos ensinos da tua palavra. Usa-me para isso, mais uma vez eu te peço, no doce nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, irmãos. Estamos, como já disse, falando da armadura de Deus, que se compõe de 6 elementos, Cinto da verdade, couraça da justiça, sapatos da prontidão do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito. Hoje, irmãos, eu quero enfatizar o terceiro elemento dessa armadura, chamado sapatos da prontidão do evangelho da paz. Aqui estamos pensando, irmãos, na parte da armadura que protege os pés dos soldados, comumente conhecida como coturno ou como boot. Eu servi na aeronáutica há muitos anos e lá na aeronáutica chamávamos aquela bota preta, que protegia os nossos pés, de boot. A analogia, irmãos, ela é por demais interessante e eu quero apresentar essa analogia com 3 ênfases, deixando logicamente no final o significado que ela tem para o enfrentamento das nossas tribulações. Em primeiro lugar, eu quero pensar na importância dos pés ou da proteção dos pés. É o que o texto, de certa forma, está dizendo. E certamente, irmãos, nós paramos pouco para pensar sobre o quanto os pés são importantes para a gente. Afinal, eles são diretamente responsáveis pelas nossas idas e vindas e pelas idas e vindas das pessoas que mais amamos. Como é bom estar perto das pessoas que nós gostamos e o que faz isso acontecer ou são os nossos pés ou os pés dessa pessoa. Os pés são a base do nosso corpo, fundamentais para o nosso equilíbrio e também para que permaneçamos em pé, Nosso equilíbrio está relacionado aos nossos pés. Lembro-me de uma experiência muito, até de certa forma, preocupante que tive, eu e minha família, exatamente relacionada a essa ideia. Nunca damos tanta importância aos pés,
até que chegue um momento em que a gente enfrenta uma dificuldade relacionada a estes órgãos, né? A minha mãe, antes de falecer, muito antes de falecer, ela sofria de diabetes e tinha então as extremidades do corpo muito insensíveis, né? E certa vez um caco de vidro entrou num dos seus dedos do pé, ela não sentiu, não deu conta daquilo, não reparou, e quando ela foi realmente tratar do negócio, o dedo do pé, o dedão do seu pé direito, ele ficou num estado muito, muito deplorável, vamos dizer assim, né? Basicamente necrosado. Lembro que nas visitas aos médicos havia a possibilidade dela perder o pé. Isso foi um abalo, especialmente para mim e para as minhas irmãs, porque até então, né, sempre convivíamos com a mamãe andando e de repente estaríamos agora com a mamãe sem um dos pés. E foi um tempo que nós ficamos pensando muito na importância dos pés. Mas graças a Deus, naquela época, o médico foi muito prudente, muito profissional e com todo zelo e com toda a condição, arrancou apenas os dedos do seu pé. E parece estranho dizer isso, né? Mas o fato de ter arrancado apenas os dedos deixou a minha mãe ainda com boa base do seu pé e com toda a condição de continuar andando, ainda que com certa limitação, mas sem precisar colocar um pé, uma prótese de pé, e sim uma prótesezinha ali para completar os dedos. Viveu alguns anos andando normalmente, indo e vindo, com toda a tranquilidade, mas foi um susto para a gente a possibilidade da minha mãe perder o seu pé. Muito bem, irmãos. É mais ou menos isso que essa mensagem diz para a gente. Precisamos cuidar dos nossos pés, eles são importantes, porque, de certa forma, eles permitem o avanço das nossas atividades, o avanço das nossas ações, e nesse caso aqui, Paulo está se referindo ao avanço das atividades cristãs. Sabe, irmãos, são os pés dos soldados que levam esses soldados a entrarem no campo de batalha e enfrentar o inimigo. De certa forma, aprendemos que os nossos pés, de alguma maneira, nos ajudam a reagir diante de uma tribulação. Portanto, queridos, o texto fala da importância de termos os pés protegidos. Em segundo lugar, irmãos, o texto fala da importância da prontidão, né? O texto de hoje, o texto de destaque é o verso 15, tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Então, existe aqui a mensagem a respeito da prontidão. E essa expressão, irmãos, ela se relaciona com o fato de estarmos altamente dispostos e prontos a levar o Evangelho. Isso é interessante. Precisamos estar com os pés protegidos e dispostos a avançar. Mas avançar em que sentido? Avançar levando o Evangelho da paz. Este Evangelho, irmãos, que não apenas serve para livrar as pessoas do inferno, como também apresenta soluções para as pessoas e para nós mesmos em relação aos nossos conflitos e nossas lutas. Ter o Evangelho da paz pronto a ponto de levá-lo é conhecê-lo bem, e uma vez conhecendo-o bem, não só pregamos o Evangelho e tiramos as pessoas da perdição, como também levamos um bom conselho, uma boa palavra, uma boa direção. Afinal de contas, irmãos, gravem bem isso, o Evangelho não serve apenas para tirar as pessoas do inferno e levar para o céu, como também serve para cuidar da nossa vida. Lá em João capítulo 10, verso 10, Jesus diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas ele, Jesus, veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Essa vida em abundância
Essa vida abundante é vida vivida aqui nessa existência, aqui nessa terra. Vida abundante não é apenas algo para ser experimentado na eternidade, mas sim nessa caminhada, irmãos. Por isso que o Evangelho nos ajuda a ser como uma atitude diante das tribulações. A terceira ênfase, irmãos, está na importância do Evangelho da paz. Essa espécie de equipamento que nós devemos carregar. E é interessante, né, Paulo falar do Evangelho da paz. Os comentaristas são unânimes em dizer que Paulo aqui está se referindo a esse Evangelho que nos tirou da alienação que tínhamos em três grandes relacionamentos, né? Em três grandes relações. O Evangelho tirou a nossa alienação do relacionamento com Deus, do relacionamento com as pessoas e do relacionamento conosco. Que coisa interessante, não é? Quando o Evangelho chegou em nossas vidas, irmãos, passamos a ter paz com Deus, paz com as pessoas e paz conosco mesmo. Essa paz perdida na queda, no pecado que o homem cometeu lá no Gênesis e que nós herdamos então como natureza. É, irmãos, algo muito precioso para todos nós, o Evangelho. Porque é na força desses relacionamentos saudáveis que nós conseguimos enfrentar as tribulações. O que eu quero dizer? É na força do relacionamento saudável com Deus, do relacionamento saudável com as pessoas e do relacionamento saudável conosco mesmo, nos aceitando como somos, com as nossas dificuldades, limites e também com as nossas virtudes, é lógico. Na força desse relacionamento cada vez mais equilibrado e saudável que nós encontramos tudo o que precisamos, queridos, para enfrentar o que acontecer, o que vier pela nossa frente, né, irmãos? Venha o que vier. Se estivermos em paz com Deus, com as pessoas e conosco mesmo, certamente teremos todas as condições e a maturidade para enfrentar qualquer dificuldade. O Evangelho é uma bênção, irmãos. Ele é algo extremamente precioso. É por isso que é muito importante o nosso contato permanente com o Evangelho, lendo as Escrituras, né, falando com Jesus, conversando com Jesus em oração. É por isso, irmãos, que a nossa vida diária com Deus, não só dominical, nem na quarta-feira, mas a nossa vida diária com Deus é de extrema importância para a nossa caminhada diante de tantas lutas, né, que nós estamos enfrentando, especialmente nesse tempo de pandemia. Afinal, irmãos, ouça o que eu vou te dizer, foi com essa força, com os pés preparados com o Evangelho da paz, que os nossos apóstolos levaram o Evangelho, enfrentando muitas dificuldades, muitos foram executados, né, como foram martirizados até, por conta da missão que receberam de Jesus em usar os seus pés com o Evangelho da paz, levando esse Evangelho a todas as pessoas. Foi com esse trabalho, irmãos, que houve condições de sermos alcançados por Jesus. Afinal de contas, os pés dos apóstolos levaram o Evangelho. Esse Evangelho atravessou os continentes, chegou até o Brasil e um dia alcançou a minha vida e a sua vida. Irmãos, na tribulação, nós estamos pensando exatamente nisso, né? Na tribulação, recorra ao Evangelho. Acredite nisso. Diante das lutas dessa vida, pense no Evangelho. Leia a Bíblia. Busque nela, faça uma oração antes e peça que Deus, através daquela leitura, te esclareça a direção, a decisão, a quem você procurar,
as providências que você tem que tomar. Irmãos, essa sabedoria está ao alcance de todos, independentemente de grau de instrução, independentemente de tempo de caminhada com Deus, independentemente de qualquer coisa, esta possibilidade, essa bênção está ao alcance de todas as pessoas, ao seu alcance. O Evangelho é uma bênção para você. Que Deus te abençoe, que os seus pés estejam preparados, prontos para carregar, para transmitir o Evangelho de Jesus, a fim de que você seja abençoado, por onde você caminhar, dentro da sua casa, fora da sua casa, para onde você for, e a fim de que outras pessoas também sejam abençoadas através de você, que chega com os seus pés, portando, sendo portador desse Evangelho, dessa mensagem tão boa, que leva sempre um conselho bom, uma palavra boa, uma palavra de esperança, no mínimo uma oração, irmãos? Podemos fazer pelas pessoas, levando-as a serem tocadas por Jesus Cristo através de seu Espírito. Posso ouvir um amém para isso? Amém, queridos? Deus te abençoe. Vamos cantar mais uma canção e daqui a pouco eu volto encerrando o culto de hoje. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se o exército se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Seremos abalados.
Confie, confie. Meus irmãos, antes de orar encerrando então o culto de hoje, quero deixar algumas informações. Na verdade, eu quero primeiro agradecer a todos os irmãos que estão retornando as suas transferências, devolvendo o seu dízimo nesse mês de julho, encaminhando suas ofertas nesse mês de julho, vindo até aqui, até o prédio da igreja, colocando no envelope e no gasofilaço que está na secretaria seu dízimo, sua oferta, enfim, fazendo as transferências. Meus irmãos, muito obrigado. Deus continue abençoando vocês, que nada e ninguém impeça a fidelidade, o amor que vocês têm a Deus em primeiro lugar e também a esta igreja e todas as necessidades que nós temos como igreja local, tá bom? Estão aqui mais uma vez as contas, a conta do Bradesco e a conta da Caixa Econômica Federal. Fiquem muito à vontade para usarem todos os mecanismos possíveis, mas só te peço, não deixe de colocar a sua contribuição, devolver o seu dízimo, colocar a sua oferta, trazer a sua oferta. Isso está nos abençoando demais, demais, demais. Muito obrigado, tá bom, irmãos? Bom, já disse isso no domingo passado, vou repetir. Nós estaremos com o nosso prédio fechado no mês de julho. Tem sido ainda uma ideia que está se mantendo no meu coração e no coração da nossa liderança. Estaremos com o prédio fechado no mês de julho, com a nossa previsão, se até lá não mudar nada, de voltarmos aos cultos presenciais com algumas restrições em agosto. Tá bom, meus irmãos? Em agosto. Então, é importante que você esteja atento a todas as notícias, a todos os comunicados que deixaremos sempre nas redes sociais da igreja. Irmãos, havia possibilidade de termos o nosso primeiro culto ao vivo gravado no templo da nossa igreja no próximo domingo, mas nós não teremos. O equipamento que faltava, que é uma placa de captura, esse é o equipamento que falta. Nós não estamos conseguindo no mercado, nem na internet, em lugar nenhum. Então, queridos, enquanto não chega a placa de captura, que nós estamos procurando todos os dias, tentando achar todos os dias, enquanto ela não chega, estaremos gravando os nossos cultos, como sempre temos feito até agora. Nada vai parar, não seremos impossibilitados de nada. Continuaremos ainda nessa mesma dinâmica que temos feito até aqui, desde quando começou a quarentena. Tá joia, queridos? Repito, qualquer novidade, estarei comunicando aos irmãos. Fiquem atentos, tá bom? E que Deus os abençoe. Mais uma vez, obrigado por estar aqui comigo nesse tempo. Quero orar, então, encerrando o nosso culto. Feche seus olhos. Meu Senhor, muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez. Este é um culto de oração e te peço que o Senhor visite cada família, cada irmão, cada irmã, cada necessidade. Certamente são muitas os pedidos, muitas causas, muitas questões que queremos que o Senhor nos ajude, nos dando luz, nos dando saídas, nos mostrando a direção e, sobretudo, operando os milagres, todos oriundos do teu poder e da tua soberania sobre nossas vidas. Muito obrigado pela mensagem de hoje, pela importância de calçarmos os nossos pés com o evangelho da paz. Muito obrigado por isso. Abençoa-nos no restante da semana, em tudo que vamos fazer ainda, e que em tudo possamos ver a tua boa mão sobre a nossa cabeça. Eu te agradeço por tudo e te peço tudo isso também no doce nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, Deus te abençoe, tá bom? E até a próxima oportunidade.